Levante a mão mais alto, mais alto. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Meus irmãos, nós estamos aqui no quarto dia da campanha. Para tal eu convido que você, eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Leremos aqui 4 versículos para a nossa meditação na noite de hoje. Glória a Deus, aleluia. Leremos os versículos 44 ao versículo de número 46. Glória a Deus. Amém? Amém. Nos diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Podemos ler todos juntos o versículo de número 46, no 3, 1, 2, 3. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Amém? Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nesta noite a nossa pretensão é discorrer por ela, discorrer pelo texto sagrado. Glória a Deus. Meus irmãos, é do conhecimento de todos, e todos nós sabemos que o livro dos Atos dos Apóstolos trata-se de um registro vivo da ação do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro onde mostra-nos o Espírito Santo agindo de diversas formas, de diversas maneiras, o Espírito Santo agindo em todas as páginas seletivas do livro dos Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, a Bíblia apresenta-nos Jesus Cristo sendo assunto aos céus. No capítulo 2, a Bíblia apresenta-nos a efusão do Espírito. No capítulo 3, a Bíblia apresenta-nos Pedro e João cheios do Espírito Santo no templo chamado Formosa, ou melhor, na porta do templo chamado Formosa. Quando nós analisamos as páginas seletivas do livro dos Atos dos Apóstolos, fica claro para nós. Todos nós entendemos que a ação do Espírito Santo é de forma imensurada, pois em todas as páginas nós iremos observar a operação do Espírito Santo. Mas o texto que lemos nesta noite, no capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos falar acerca de um homem chamado Cornélio. Nos diz a história que Cornélio residia na cidade de Cesareia Marítima, pois esta era uma cidade que tratava-se de uma colônia romana, uma cidade que havia sido escolhida como moradia de Pilatos, e nesta cidade havia ali uma corte chamada de corte italiana. Quando eu olho para este texto e começo a analisar todo o seu contexto, logo eu entendo que na medida em que nós vamos caminhando nas páginas deste livro, nós observamos que a igreja primitiva estava crescendo, que a igreja primitiva estava avançando, que a igreja primitiva estava crescendo a ponto de chegar agora a alcançar
chegar à igreja, ou ao alcançar, melhor dizendo, aos moradores de Cesareia. Note que a história vai nos dizer que a Cesareia Marítima tratava-se de uma cidade de grande influência no Império Romano daquela época. Esta era uma das cidades principais, ou esta era a cidade onde estava localizada a base do Império Romano, lá em Cesareia Marítima. E é justamente nesta cidade que encontra-se Cornélio. A Bíblia nos diz que ele era um centurião, ele era um homem de boas obras, era um homem que fazia esmolas, era um homem de boa índole, era um homem que todos os judeus que residiam lá tinham uma boa tratativa com Cornélio. O texto nos fala então que em dado momento das suas orações, um anjo apresenta-se a Cornélio, dizendo para que fossem a Jope, aonde estava Pedro, chamado Simão, e que o chamassem para que viesse até a Cesareia Marítima. O texto nos fala que quando este anjo fala então a vida de Cornélio, Cornélio mais do que depressa ordena que 2 dos seus servos, somado de um soldado piedoso, vão até o local onde Pedro estava e o chama, o convida para que trouxessem-no até a presença de Cornélio. Agora, o que é interessante, eu já quero nesta noite começar a ministrar sobre a vida de vocês, é que o mesmo anjo que apareceu a Cornélio, ou melhor, o mesmo Deus que já estava trabalhando na vida de Cornélio, já estava trabalhando também na vida de Pedro. O mesmo Deus que estava falando com Cornélio, estava falando com Pedro. Sabe o que eu quero que você entenda aqui nesta noite? É que o mesmo Deus que está aqui entre nós, que está agindo entre nós, é o mesmo Deus que já está agindo em favor da sua vida, é que já está trabalhando em favor dos seus, é que já está operando em favor, em prol dos seus e da sua família. Se você acredita, eu já quero lhe convidar com um prato misto a adorar aquele que é, aquele que faz e aquele que opera entre nós nesta noite. A Bíblia diz então que de imediato Pedro não titubeia e vai até a Cesareia Marítima. Agora, o que é interessante é que quando ele chega na casa de Cornélio, o texto diz que ele leva consigo alguns irmãos que eram da circuncisão. Os irmãos que pertenciam à circuncisão eram judeus convertidos ao cristianismo. E na concepção deles e na concepção daquela época, a palavra de Deus até então, o evangelho até então, só havia sido pregado entre eles, para eles e por eles. Na concepção deles, os demais gentios, não eram dignos de ouvirem ou de sequer de receberem a ação do Espírito Santo. Diz a Bíblia que quando ele chega na casa de Cornélio, ele se depara agora com uma casa cheia de familiares de Cornélio, cheia de amigos mais próximos, de pessoas que estavam ali ávidos para ouvirem aquilo que Pedro tinha para transmitir-lhes. Aqui nós extraímos um segundo ensinamento, aqui nós extraímos uma segunda verdade. Que verdade é esta? É que Cornélio, quando ouve a voz do anjo que apresentara diante dele, ele não pensou apenas em si, não. Ele não pensou apenas nos seus familiares, não. A Bíblia é clara e contundente a nos dizer que quando ele ouve a voz do anjo, e sabendo que Pedro estava indo à sua casa, ele chama os seus familiares, ele chama os seus amigos mais próximos, porque ele queria, a intenção dele, ao analisarmos as minúcias e os detalhes do texto, é que aqueles que estavam na casa também ouvissem aquilo que Pedro tinha para transmitir a eles. Então, nesta noite, eu quero que você saia daqui ciente e consciente que aquilo que Deus tem para nós, que é esta palavra, não é apenas para nós, não, mas é para os nossos familiares, é para os nossos amigos, é para os nossos vizinhos, mas também é para os nossos inimigos.
Sabe por quê? Porque quando este Deus que está aqui entre nós nesta noite resolve agir através da tua palavra, mediante a tua palavra, ou por intermédio da tua palavra, pode ser amigo ou pode ser inimigo, maior é aquele que está conosco e maior é o poder desta palavra. Louvado seja Deus. Agora, quando Pedro chega lá no cenário, na casa de Cornélio, Pedro passa a partir do versículo 34 ao versículo de número 44, pregar-lhes aquilo que Deus havia feito, ou a ação da palavra para aqueles que lá estavam. Nesta noite, olhando para este texto, baseando-me neste texto, eu quero lhes apresentar algumas lições que nós encontramos no capítulo 10, dos versículos 44 ao versículo de número 46, algumas lições que a Bíblia vai nos ensinar e que muitas vezes passam despercebidas de nós. E qual é? A primeira lição que nós encontramos aqui está registrada no versículo de número 44. Se não vejamos, assim diz o texto: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Percebam vocês nesta noite que só desceu o Espírito Santo enquanto Pedro estava pregando a palavra. Só desceu o Espírito Santo sobre aqueles que estavam lá, enquanto eles ouviam a palavra. Então, nesta noite, o que eu quero que você entenda é que a ação do Espírito Santo não é um movimento, não. A ação do Espírito Santo não se dá de qualquer forma, não. O avivamento, a ação do Espírito Santo, o renovo sobre a igreja só vem por intermédio da palavra, porque enquanto a palavra é pregada, o Espírito Santo está agindo. Enquanto a palavra é pregada, o Espírito Santo está renovando. Percebam que a primeira observação que nós encontramos no texto é muito clara: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu sobre eles o Espírito Santo. Você se lembra do capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos? A Bíblia nos diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente foi ouvido por eles um som como de um vento veemente e impetuoso. Quando eu olho para Atos capítulo 2, versículos 1 e 2, logo nós extraímos do texto algo muito lindo e muito claro que foi cantado aqui nesta noite de forma lógica e precisa. A Bíblia diz que eles ouviram e não sentiram. Eles ouviram um som, mas não sentiram um vento. Mas o que nós temos visto nos últimos dias são apenas pessoas que querem movimento, pessoas que querem movimento, barulho, mas o Espírito Santo nem sempre opera no barulho. O Espírito Santo nem sempre age no barulho, mas todas as vezes que nós o encontramos agindo no seio da igreja, foi por intermédio da pregação da palavra, foi por intermédio da audição da palavra. Pois quando nós paramos para observar e para ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo se movimenta, o Espírito Santo age, o Espírito Santo opera. E assim se deu em Atos capítulo 2 e agora em Atos capítulo 10, a mesma coisa. Ou existe entre nós alguns teólogos que vão dizer que Atos capítulo 10 trata-se do Pentecostes dos gentios, pois até então o Espírito Santo só havia movimentado, só havia se manifestado entre os judeus pertencentes à circuncisão. Agora a Bíblia nos mostra o Espírito Santo, o meio Espírito, o mesmo Espírito que desceu sobre os 120 que estavam no
cenáculo, agora se manifesta, agora desce sobre aqueles que estavam na casa de Cornélio, agora se manifesta entre aqueles que estavam ouvindo a palavra. Agora nesta noite eu quero chamar a sua atenção. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, você está aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus, pois enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo pode descer sobre a sua vida e pode te selar com o batismo de fogo. E enquanto você está ouvindo a palavra aqui, o Espírito Santo está com liberdade, agindo entre nós, passeando entre nós, operando entre nós, e o que é melhor, falando conosco, nos edificando, falando conosco e nos redarguindo, falando conosco e nos ensinando. Se você acredita nesta palavra, eu já quero lhe convidar nesta noite a levantar as mãos e por um momento adorar a Ele, glorificar a Ele, enaltecer a Ele, porque enquanto você adora, Ele se manifesta entre nós. Enquanto você adora, Ele age entre nós. Você pode adorar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo é muito categórico em dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar 4 textos que nos apresentam o Espírito Santo descendo sobre aqueles que estão neste texto. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os judeus que estavam dentro do cenáculo. Atos capítulo 8, o Espírito Santo desce sobre os samaritanos que ouviram a palavra. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, os gentios que estavam na casa de Cornélio recebem o Espírito Santo através da pregação da palavra. Os discípulos de João, no capítulo 9 do livro 19, melhor dizendo, do livro de Atos dos Apóstolos, receberam o Espírito Santo através da pregação da palavra, pois é a palavra que faz com que o Espírito Santo se movimente no seio da igreja. É a palavra que está sendo pregada aqui nesta noite, é a palavra que testifica que o Espírito Santo, que Jesus Cristo e que Deus são um em 3 pessoas. É a palavra que testifica que o arrebatamento da igreja acontecerá. É a palavra que nos testifica que existe um que impede a manifestação do anticristo, a saber, o Espírito Santo. É a palavra nesta noite que nos adverte, que nos ensina, que nos exorta e que nos mostra que é através desta palavra que o Espírito Santo está se manifestando aqui nesta noite, que o Espírito Santo está operando aqui entre nós nesta noite. Louvado seja Deus. A primeira observação que nós encontramos aqui é que Deus age enquanto a palavra é pregada. A segunda observação que nós extraímos do texto está registrado no versículo de número 45, que diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. A segunda observação que nós encontramos aqui é que o Espírito Santo, ele não se detém a barreiras culturais de forma alguma. É que o Espírito Santo, ele não se detém às barreiras geográficas, não. É que o Espírito Santo, ele está atento a todos quantos estão sedentos, pois a Bíblia nos diz que aqueles que estavam na casa do Cornélio tinham consigo desejo, tinham consigo sede, tinham consigo a animosidade de ouvirem a palavra que iria ser pregada. Quando nós olhamos para o capítulo 10, nós encontramos Pedro chegando na casa de Cornélio, mas ele chega com restrição,
ele chega trazendo consigo alguns complexos culturais, ele traz consigo algumas coisas que o levou até mesmo a mencionar que por ele não estaria lá. Mas o que é interessante não é a postura de Pedro, não. O que nos chama a atenção e que nós extraímos o segundo ensinamento que estão registrados neste versículo é justamente a forma em que aqueles que faziam parte da circuncisão, daqueles que o acompanharam, questionaram consigo, dizendo da seguinte forma: todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Note que Lucas, quando escreve o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, ele é claro, ele é eloquente em fazer menção que todos quantos estavam lá eram gentios, e na concepção dos judeus convertidos ao cristianismo, o Espírito Santo deveria cair apenas sobre eles. Mas aqui nós encontramos uma vez mais o meio Espírito, o Santo Espírito de Deus, aquele que pairava sobre as águas no início da criação, aquele que veio operando em toda a história da Bíblia, quebrando agora os paradigmas culturais, quebrando agora as barreiras culturais, as barreiras étnicas, e desce sobre o povo gentio, que na concepção dos judeus não eram dignos de receberem o dom do Espírito Santo. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Talvez você que aqui entrou achando consigo que você não é digno, que você não é digna de receber o dom do Espírito, de receber a manifestação do Espírito. Mas eu quero que você saia daqui nesta noite consciente que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os gentios na casa do Cornélio é o mesmo Espírito que está agora perscrutando o teu coração, sondando o teu coração, analisando o teu coração, acalmando o teu coração, sendo contigo neste momento de ânsia, de angústia, sendo contigo neste momento que na sua percepção ou concepção você não irá suportar. Mas eu quero que você entenda que o Espírito Santo da promessa está contigo, o Espírito Consolador está te acalmando em meio a esta tormenta que se levantou contra a sua vida. Então, se você acredita que Ele age assim, que Ele opera assim, adore a Ele aqui nesta noite, porque Ele está aí conosco. Se você acredita, eu vou deixar você fechar os seus olhos agora por um momento e adorar a Ele. Adore a Ele. Diga que você o ama. Diga que você o ama. Diga que você o adora. Eu vou deixar você adorar Ele. Já tem pessoas adorando aqui nesta noite. Já tem pessoas que estão adorando a Ele aqui nesta noite. Já tem pessoas que estão sentindo a presença dEle aqui nesta noite. Enquanto você está ouvindo esta palavra, Ele está trabalhando na sua vida, no seu coração. Enquanto você está ouvindo esta palavra, Ele já está trabalhando no seu coração, em favor da sua vida, em prol dos seus familiares. Louvado seja o nome do Senhor. A presença gloriosa de Deus entre nós. Na face, comuntre, mutre, recia. Nada contre esse, candurai, a subderrai a sébia. O Senhor nesta noite, Ele marcou um encontro especial com alguém que está aqui na casa. Médico Nazareno lhe trouxe aqui para soprar aos seus ouvidos que o Espírito Santo está contigo. Ainda que tudo pareça difícil, ainda que tudo pareça que não irá ter solução,
Mas eu venho aqui nesta noite ser voz profeta para a sua vida e para lhe dizer que o Senhor está contigo, que Ele não te desamparou, que ainda que tudo pareça difícil, mas Ele ainda está trabalhando em favor da sua vida. Aleluia! A presença já tomou conta da casa. Já tem pessoas derramando lágrimas, pessoas chorando. O Espírito Santo já está agindo nos corações. O Espírito Santo já está trabalhando no nosso meio aqui nesta noite. É porque a palavra está sendo pregada, é porque a palavra está sendo ministrada, é porque a palavra está sendo ouvida, está caindo em terra boa e fértil. Oh, glórias! Quem está com os olhos espirituais abertos estão vendo o que o Senhor está fazendo aqui nesta noite. Esta noite será uma noite especial. Esta noite será um divisor de águas aqui nesta igreja. Esta noite irá marcar a história desta igreja, porque o Espírito Santo está purificando corações que adentraram aqui magoados, feridos. Aleluia! Depois eu continuo, vou esperar você adorar a Ele. Meus irmãos, a reação daqueles que faziam parte da circuncisão mostra-nos que a postura adotada por eles foi uma postura até mesmo de repreensão ao ver o que o Espírito Santo estava fazendo entre os gentios. O texto bíblico apresenta-nos a palavra e maravilharam-se em ver aquilo que o Espírito estava fazendo no meio dos gentios. O termo maravilharam-se na etimologia original mostra-nos uma palavra como fosse uma palavra de repreensão, uma palavra que estava repudiando aquilo que estava acontecendo. Agora, quando nós pensamos desta maneira e fazemos uma exegese bíblica, nós vamos perceber que como é possível repudiar aquilo que Deus faz. Por mais que nós queiramos repudiar algo vindo da parte de Deus, nós não iremos conseguir. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é santo, assim como o Espírito é santo, assim como Jesus é santo, assim como esta igreja é santa, assim como esta palavra ainda é santa. Nesta noite eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele age da maneira que quer, da forma que quer, onde quer, em quem ele quer. Quem sabe você é um dos daquele que ele está querendo agir nesta noite. Assim como os da circuncisão questionaram, indagaram, quem sabe alguém indagou contra a sua vida, dizendo que você não tem este direito. De fato, nós por nós mesmos não temos este direito, mas Jesus nos justificou na cruz do Calvário e nos deu por herança o selo da promessa, a saber, o Espírito Santo, que nesta noite caminha entre nós, age entre nós, opera entre nós e está nesta noite curando aqui entre nós. Louvado seja Deus. Nós encontramos ainda no texto, que já são 9h10 da noite, uma terceira observação
e está justamente registrada na parte A do versículo de número 46, que nos diz assim: porque os ouviam falar em línguas. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, ele é audível. Ele é audível. Aleluia. O texto é claro em dizer que o Espírito Santo, quando desce sobre eles, eles os ouviam a falar em línguas. Porque hoje existe uma corrente que prega, que ensina os seus membros a repetirem palavras como se fossem palavras oriundas do falar em línguas estranhas, da glossolalia. Eles tentam, dentro da medida do possível, ensiná-los a falar em línguas, sendo que na verdade o batismo com o Espírito Santo, a prova real do batismo é ouvir as línguas estranhas, assim como aconteceu na casa de Cornélio, assim como se deu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, em Atos dos Apóstolos capítulo 8, em Atos dos Apóstolos capítulo 19, assim se deu, ouviram a falar em línguas. Ou seja, a ação do Espírito, ou o batismo do Espírito Santo, a evidência está em falar em línguas. E a quarta verdade que nós encontramos no texto está na parte B do versículo de número 46, que diz da seguinte forma: porque os ouviram a falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia. Agora, o verdadeiro avivamento, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, serve não para ovacionar a mim, e nem para ovacionar você que o recebeu, mas o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o verdadeiro avivamento, ele produz em nós uma sensação e um senso e um dever de magnificar a Deus quem nos batizou, porque o que nós encontramos aí hoje em dia são pessoas que, pelo fato de falarem em línguas estranhas, pelo fato de terem recebido os dons espirituais, começam a ovacionar a si próprio, começam a chamar para si a glória, começam a glorificar a si próprio, sendo que na verdade, Atos capítulo 10, versículo 46, a parte B, diz que na medida em que eles falavam línguas estranhas, eles magnificavam a Deus. Sabe por quê? O único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, o único digno de ser enaltecido é Ele, é Deus. Você veio aqui nesta noite para adorá-lo, então eu quero lhe convidar a adorar a Ele por um momento, a levantar as mãos por uns momentos e adorar a Ele por um segundo, porque enquanto você está adorando, você está magnificando a Ele aqui nesta noite. Glória a Deus. Agora, para nós caminharmos aqui para o final, eu tenho uma ótima notícia para os senhores e senhoras que estão aqui nesta noite. É que o mesmo Espírito que desceu sobre os que estavam na casa de Cornélio, o texto diz que caiu, algumas versões diz que desceu, ou seja, ele veio do alto, ele veio dos céus. E a notícia que eu tenho para lhe dizer nesta noite é que este mesmo Espírito não mudou, ainda é o mesmo. É que este mesmo céu que ele desceu ainda continua aberto para selar aqueles que estão ávidos para ouvirem a palavra de Deus.
seja, isto cabe lhe dizer nesta noite, que o mesmo Espírito que desceu sobre os que estavam na casa de Cornélio, pode descer sobre nós aqui nesta noite, e quem sabe nesta noite, pode ser a noite que Ele marcou, para lhe batizar aqui, para marcar a sua vida aqui. Louvado seja Deus. Agora, eu fico pensando, se Pedro se recusa em atender a voz de Deus, a voz do Santo Espírito, pois a Bíblia diz que foi o Espírito de Deus quem falou com ele, que estava chegando na casa de Simão o curtidor, algumas pessoas que viriam atrás dele. Se ele se recusa em ir lá, o Espírito Santo não se manifestaria lá. Lendo engano de quem pensa assim, porque o Espírito Santo não depende de mim e nem dos senhores e senhoras para operar. Ele opera quando quer, onde quer e na hora que Ele quer. O Espírito Santo, Ele é livre. Nós não podemos enclausurar o Espírito Santo em uma denominação, em um movimento. Nós não podemos prender o Espírito Santo, sabe por quê? Porque Ele é o Espírito da liberdade. Ele é o Espírito livre. Ele é o Espírito que pode agora falar contigo aí onde você está e tocar naquilo que você tanto precisa. Porque os céus ainda estão abertos. Diz a Bíblia que Pedro então responde: pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados? E ele conclui aquilo que o Espírito havia lhe ordenado que fizesse na casa de Cornélio. Resumo do sermão: todos que estavam na casa do Cornélio foram cheios do Espírito. Todos que estavam na casa do Cornélio estavam lá para ouvir a palavra. E aqueles que chegaram na casa de Cornélio foram ali para pregar a palavra. Agora, com a permissão do nosso pastor, eu quero convidar para que fique de pé aquele que veio para ouvir a palavra. Eu quero convidar para ficar em pé aquele que está aqui nesta noite para sentir a ação e o movimento do Espírito Santo entre nós, porque a palavra está sendo pregada. Eu já pude observar nesta noite pessoas derramando lágrimas aqui entre nós, e eu acredito e louvo a Deus por algo que eu presenciei aqui nesta igreja, que há muito tempo eu não vejo pelas igrejas que eu tenho andado. É uma igreja dobrar os joelhos e começar o culto em oração. Isso é coisa que não se vê mais. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, por ouvir esta palavra gloriosa, Senhor. Deus abençoe o teu povo, Senhor, e nós entregamos mais esse propósito de campanha na palma das tuas mãos. Já te louvamos e te agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Mais alguns avisos? Alguém tem mais algum aviso para a igreja? Quero também agradecer ao pastor, por ter vindo aqui conosco, lá na igreja, e todos os irmãos aqui presentes também. Que Deus os abençoe. Amém. Amém. Vamos colocar a nossa mão nessa posição para segurar.
E a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digam. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante. Usa-me. Cante. Usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me.